Olá pessoal, tudo bem? Espero que você esteja com saúde. Estamos retomando aqui o nosso curso de eletricidade através das aulas remotas, né? Com o objetivo de fazer o fechamento das unidades N1 e N2. A gente vai inicialmente começar com uma aula de revisão sobre eletrostática, né? Falar um pouco sobre a lei de Coulomb, o campo elétrico e aprofundar um conceito de permissividade, né? O objetivo é a gente sanar as dúvidas, né, em relação às atividades 1 e 2 que vão compor a nota as atividades 1 e 2 que vão compor a nota de N1. Então vamos à aula. Como revisão, a gente vai começar falando da lei da gravitação universal, que tem muito a ver com a lei de Coulomb, né? Coulomb se baseou bastante na lei da gravitação universal. Newton propôs o seguinte, através de seus experimentos, que se eu tiver duas massas, né, vai haver uma força de atração entre essas massas, que é a chamada força gravitacional, né? Essa força gravitacional, ela é proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância do centro, né, dessas massas. Para transformar essa proporcionalidade numa equação, a gente toma uma constante ou um coeficiente de proporcionalidade, né? Então a equação fica Fg igual a G grande, que é a constante de gravitação universal, massa grande, massa pequena, R ao quadrado. Essa expressão aqui, ela dá simplesmente o módulo, né? Para marcar a direção e o sentido dessa força, que é uma grandeza vetorial, a gente tem que levar em conta um vetor de módulo unitário, que eu vou chamar de UR. Professor, eu não entendo esse negócio de vetor unitário. O vetor unitário, né, é um vetor que tem módulo igual a 1, para não influenciar no valor da força, né? Mas ele marca a direção e o sentido da força, né? Então, para eu pôr uma setinha aqui em cima numa equação, eu tenho que especificar aqui na equação um vetor de módulo unitário. Então, agora eu tenho uma força gravitacional ou vetor força gravitacional. Em relação à lei de Coulomb, Coulomb também, né, através de experimentos, usando uma balança, a balança de Cavendish, a balança de Cavendish, ele fez uma série de experimentos, né, no meio, né, fez o vácuo, né, e variou o valor das cargas, né. Aqui eu tenho uma carga aqui grande e a carga aqui pequena, né, e quando ele colocava cargas positivas de um lado, carga negativa do outro, havia aqui nessa carga pequena, né, uma força de atração, que eu vou chamar de força elétrica. Essa força elétrica, né, através das medidas dele, ele detectou que é proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, novamente, né, se eu tenho uma proporcionalidade para eu transformar numa equação, a força elétrica, né, eu, como o meio é o vácuo, né, eu tenho uma constante eletrostática do vácuo, né, esse K0 aqui é a constante eletrostática do vácuo, né? Q grande, Q pequeno, R ao quadrado, né? Então aí eu tenho um módulo da força. Professor, e como é que eu marco a direção e o sentido da força? Eu vou, por exemplo, colocar um vetor unitário nessa direção aqui, para ficar diferente do outro lado, né? As massas, né? Então esse vetor de módulo unitário está apontado para lá, né? E a força elétrica é para cá. Então quando eu escrevo a força elétrica, né, a força vetorial elétrica, né, então vai ser K0, Q grande, Q pequeno, R ao quadrado, né? O vetor unitário R. Aí você pode perguntar, professor, mas o vetor unitário está apontando para um sentido oposto ao da força elétrica. E é isso mesmo, né?
Porque como essa carga aqui ela é menor do que zero e essa aqui é maior do que zero, né? Então o negativo, né, o negativo dessa carga vai ficar menos o R, né? Ou seja, no sentido oposto ao vetor unitário R. Então a gente tem aí a força elétrica, né, dada pelo produto das cargas, diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância, né? Essas cargas a gente considerando como sendo cargas pontuais ou pontiformes, né? Cargas pontuais ou pontiformes é quando a gente despreza as dimensões da carga em relação à distância entre elas, né? A diferença das forças elétricas e da força gravitacional é que quando a gente tem cargas, por exemplo, positiva e positiva, né? Q grande e Q pequeno, né? Linha de ação que liga as duas cargas, né? Tá aqui a linha de ação que liga as duas cargas. Distância R, né? De uma da outra. Essa força agora é de atração. Então eu vou ter uma força elétrica puxando para cá, né? A carga grande, né? Gerando uma força, puxando a carga para cima dela, a carga pequena. Aliás, para cá não. Desculpa, pessoal. A força elétrica para lá, né? Expulsando, cargas de mesmo nome se repelem, né? Então, ir para cá, a força menos Fe. Aqui, em termos de força gravitacional, eu tenho uma força gravitacional aqui, né? E tenho uma força menos Fg para lá. Beleza? Aqui as forças são sempre de atração. Cargas positivas e negativas, a força é de atração. Tem uma força Fe para cá, né? Aliás, menos Fe, né? E uma força elétrica Fe puxando para cá. Essas forças, né? Podem ser tratadas como ação e reação, né? Outra maneira de se trabalhar com essas forças à distância é definindo um ente abstrato chamado campo, no caso aqui campo gravitacional para a massa, né? Campo gravitacional, que é você associar a cada ponto do espaço uma propriedade física, né? No caso do campo gravitacional, você vai associar a cada ponto do espaço, né, uma propriedade chamada campo gravitacional, onde se eu colocar nesse ponto uma massa de prova, né, essa massa vai ficar submetida a uma força, que é a força gravitacional. Então o campo gravitacional a gente batiza ele, né, simboliza ele por esse G pequeno, que é a setinha, né? Então o campo gravitacional, o G, né, ele é dado pela força gravitacional por unidade de massa, M, né? Então, cortando esse Mzinho daqui com esse M daqui, a gente fica com o campo gravitacional G, G grande, né? Massa grande, R ao quadrado. E aqui o vetorzinho, né, para dar a direção e o sentido. A gente pode representar o campo gravitacional, né, dessa massa M grande, né, através de linhas de força. O campo gravitacional de uma massa grande, né, ele é sempre apontando para a massa. E a intensidade desse campo gravitacional ele é proporcional à quantidade de linhas de força. Ok? Outra propriedade dessa representação aqui, a linha de força é sempre perpendicular à superfície. E essa linha de força está representando o campo gravitacional G. Por exemplo, nesse ponto aqui, o campo gravitacional tem um valor G1. Nesse outro ponto, bem aqui assim, no ponto 2, tem um campo gravitacional G2, e assim por diante, né? Outra característica dessas linhas de força é que ela é sempre tangente ao campo gravitacional, ao campo gravitacional naquele ponto. É uma linha que passa tangenciando o campo gravitacional. Já se eu tiver duas cargas isoladas, né, uma carga positiva e uma carga negativa, né, a gente vai ter o campo gravitacional da carga positiva, por convenção, saindo da carga positiva, por exemplo, que é grande, né?
mais Q, carga saindo, aliás, as linhas de força saindo dessa carga, né? Da mesma forma, a quantidade de linhas de força ou a densidade de linhas de força sendo proporcional ao valor da carga, né? E se for uma carga negativa, menos Q, né? A gente vai ter as linhas de força chegando, né? Então, as diferenças entre o campo elétrico, né, e o campo gravitacional é que o campo gravitacional é sempre na mesma direção, né? Se a massa da massa, né? E no campo, no campo elétrico, né? Ele muda. Se a carga for positiva, as linhas de força estão saindo. Se a carga for negativa, as linhas de força estão chegando. Ok? Então a gente tem aqui campo elétrico, né? Estamos aqui falando de campo elétrico. Então, para especificar melhor o campo elétrico, né? A gente define o campo elétrico E. Campo elétrico é também uma grandeza vetorial. O campo elétrico é você associar a cada ponto do espaço uma propriedade física. Que propriedade física é essa? Se você colocar uma carga de prova, por exemplo, nesse ponto aqui, ela vai ficar submetida a uma força elétrica. Nesse ponto aqui, vai ficar submetida a uma força elétrica, né? Então, é uma região do espaço onde cada ponto tem uma propriedade específica, né? De aparecer uma força elétrica quando a gente coloca uma carga de prova. Então, o campo elétrico por definição, é a força elétrica dividido pela carga de prova aqui. Ok? Então, força elétrica dividida pela carga de prova aqui. A constante eletrostática, né? Voltando aqui para a constante eletrostática, eu posso reescrever essa constante eletrostática em função de uma outra grandeza chamada permissividade. A permissividade ela vai indicar a propriedade do meio de se polarizar eletricamente. No caso do vácuo, né, essa permissividade do vácuo, ε0, né, vai ser o inverso, né? Vai ser 1, né, sobre 4π K0, né? Como o K0 é 9 vezes 10 a 9 Newton metro quadrado, Coulomb a menos 2, né? Por Coulomb, né? A permissividade é ε0, né? 1 sobre 4π ε0, né? Ou 1 sobre 4π K0. Esse valor é igual a 8,85 vezes 10 a menos 12. Uma unidade que a gente ainda vai estudar mais à frente, né? Que é a unidade de capacitância, né? Esse Fzinho aí é de Faraday, né? Farad, né? Que é a unidade de capacitância, né? Então, no sistema internacional, a permissividade do meio, né, é dada por Faraday por metro. E aqui, voltando aqui para o campo elétrico, né, eu posso escrever, né, esse Q pequeno corta com esse Q grande, eu posso escrever como sendo 1 sobre 4π ε0, né, vezes Q dividido por R ao quadrado, né. Vou botar aqui o vetorzinho força elétrica, o vetor unitário, o R, né, e aqui o R. Então, o campo elétrico, né, em cada ponto do espaço é dado por essa equação. 1 sobre 4π ε0, Q grande, sobre R ao quadrado, o R, né. Essa aqui é a equação do campo elétrico. E a gente observa logo de cara, né, que esse campo elétrico, o que é que acontece? À medida que eu me afasto da carga, né, da carga Q grande, que é a carga fonte, à medida que essa distância aumenta, né, o campo elétrico diminui. Então, o campo elétrico ele é mais forte nas proximidades da carga, né? À medida que eu vou me afastando, esse campo elétrico, né, se eu for fazer aqui um gráfico, né, do módulo do campo elétrico, né, versus a distância, né, eu tenho uma carga aqui, né, aí o que é que acontece? O campo elétrico dentro da carga é nulo, né, e à medida que eu vou me afastando, esse campo elétrico ele vai diminuindo.
beleza? Varia com o quadrado da distância, né? Bom, professor, por que o senhor falou nessa característica da permissividade, né? É porque quando a gente trabalha com os condutores, né, na presença de um campo elétrico, se aparecer um campo elétrico, né, dentro de um condutor, vai haver o movimento de elétrons, né? Quando aparece um campo elétrico na presença de material isolante, o que é que acontece? Esse material ele vai se polarizar eletricamente, né? Por exemplo, se a gente tiver duas cargas pontuais, né, mais que e menos que, né, imersas em água destilada, né? Então, o que é que eu estou querendo? Então, antes de a gente ir para a questão, né? Antes de a gente ir para a questão. Se eu tiver duas cargas, né? Por exemplo, aqui, ó, um recipiente, né? Água destilada, né? E aqui eu coloco dentro desse recipiente, né, uma carga mais que, e aqui do lado de cá, uma carga menos que, né? Então, falando rapidamente, isso aqui eu tenho água, né? H2O, água. A molécula da água, as particularidades da molécula da água, né? H2O, né? Devido à disposição geométrica, né, dos elementos da água, né? A água ela tem uma distribuição, né, mais ou menos assim. Para um lado, elas ficam mais carregadas positivamente, e para o outro lado, mais carregadas negativamente. Aí o que é que acontece? A molécula da água, né, na presença de um campo elétrico, vamos supor que surge um campo elétrico aqui, né, um campo elétrico E. Então, o que é que vai acontecer? Essa molécula da água, ela vai se deformar. Ela vai ficar assim achatada, né, devido à presença do campo elétrico, né? E essa disposiçãozinha aqui, a gente, como tem cargas positivas para um lado, cargas positivas para o outro, a gente batiza isso aqui de dipolo elétrico, né? Então, quando eu estou aqui com duas cargas, né, imersas dentro d'água, né, água destilada, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter esses dipolos elétricos aqui, ó, carga negativa para cá, que está sendo atraído pela carga positiva, né? E assim sucessivamente, né? Essa distribuição desses dipolos elétricos da água, né, se distribui aqui uniformemente em torno da carga aqui, né, que é a carga original. E aqui do lado de cá a gente vai ter, né, com polaridade invertida, os dipolos elétricos sendo atraídos, né, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Como é um desenhozinho meio enfadonho, né, eu já fiz aqui, né, como é que ficaria a disposição, né, desses dipolos elétricos, né, a partir da presença dessas duas cargas, mais Q e menos Q. Então, o que é que acontece, né? A tendência é que o campo elétrico, né, ele polarize, né, e alinhe todos esses dipolos elétricos, né? E numa carga dessa aqui, o que é que acontece? Vai ter uma redução, né, vai ter uma carga polarizada. Por exemplo, na carga positiva, né, vai ter uma carga de polarização ou carga polarizada menos que esse menoszinhos aqui da carga positiva, da carga do dipolo elétrico, né? E na carga negativa a gente vai ter uma carga de polarização, esse mais Qzinho aqui que está distribuído, né, ao longo da superfície, distribuído uniformemente ao longo da superfície da carga menos Q, ok? Eu não vou fazer esse desenho todo, mas o campo elétrico, a tendência que é alinhar, né, esses dipolos elétricos, né? Esses dipolos elétricos são alinhados segundo a linha de força do campo elétrico. Então, na carga mais Q, né, a carga
original mais Q, a gente vai ter, né, uma carga de polarização menos QP. Professor, o que é QP? É a carga polarizada ou de polarização. Voltando para cá, né? Ó, essa cargazinha aqui, né? E na vizinhança aqui, as cargas, né, dos dipólos elétricos se anulam, mas aqui não tem como se anular, né? Então tem uma cargazinha resultante, né, negativa menos QP. Essa carga positiva aqui, como tem um dipólozinho vizinho a ele, né, carregado negativo, positivo, ó, nessa vizinhança aqui se compensa, né? Mas essa aqui fica sem compensação. Então existe uma carga de polarização. De modo que a carga resultante, né, nessa região, né, vai ser Q menos QP. Né? Em menos Q, né, da mesma forma, né, vai ter a carga de polarização mais QP. De modo que a carga resultante vai ser Q, aliás, menos Q, né, mais a carga de polarização QP. De modo, né, que a força elétrica, né, quando a gente coloca um meio diferente do vácuo, né, a força elétrica ela vai se alterar. A força elétrica, né, pegando só o módulo, né, vai ser 1 sobre 4π epsilon zero, né, vezes Q menos QT. Né. Do ponto de vista da carga positiva, né, a carga positiva ficou Q menos QP. Então a força de atração em relação a outra carga, que é a carga negativa, né, vai ser Q menos QT. Vai ser Q. E na outra carga, que é a carga negativa, vai ser Q menos QT. E vice-versa, né? Do ponto de vista da carga negativa, ela olha para outra carga, né? Vê a carga Q, né? E ela como sendo Q menos QP. Então, de modo que vai ser sempre Q menos QP. Ou menos Q mais QP, né? Tem sempre a diferença. E inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, quando eu comparo essa força, né, com a força elétrica, né, quando as cargas estão dispostas no vácuo, por exemplo, F é zero, né, que é 1 sobre 4π epsilon zero, né, mais Q menos Q, né, R ao quadrado, né, vai ser 1 sobre 4π epsilon zero, Q ao quadrado sobre R ao quadrado, né. A gente observa, né, que como a carga diminuiu, se a gente comparar essa equação aqui com essa equação de cá, a força diminuiu quando eu coloquei no meio da água. Por quê? Porque a carga de polarização, né, diminuiu uma das cargas originais. Então, o que é que a gente pode fazer para escrever essa equação? Essa força, a gente já está vendo, né, que a força Fe no meio da água, né? Por exemplo, está aqui H2O, né? H2O, ela é menor do que a força Fe no vácuo. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou trabalhar com a permissividade maior. Eu vou trabalhar, por exemplo, com a permissividade da água, epsilon da água, H2O, maior do que o epsilon zero, né? De modo que a minha equação pode ficar o seguinte, 1 sobre 4π epsilon, né? E aqui, né, essa influência da carga de polarização, né, vem para o epsilon aqui, né? Então vai Q vezes Q dividido por R ao quadrado, né? Então vai ficar 1 sobre 4π epsilon da água, né, vezes Q ao quadrado sobre R ao quadrado. Então quando a gente compara isso aqui com isso aqui, né, a diferença, né, é a permissividade do meio, né? A permissividade do meio indica a capacidade do meio, no caso aí o meio é isolante, né, de se polarizar.
Então, quanto maior for esse epsilon, né, maior vai ser a capacidade do meio se polarizar. Por exemplo, né, a gente pode trabalhar também com a chamada permissividade. Essa permissividade aqui seria uma permissividade absoluta, né? A gente podia trabalhar também com a permissividade relativa. A permissividade relativa, né? Ela é dada pela permissividade absoluta dividida pela permissividade do vácuo, né? Permissividade absoluta do meio. Por exemplo, se eu tiver aqui os materiais, né? Se eu tiver o vácuo, né? A permissividade relativa do vácuo é 1, porque vai ficar a permissividade do vácuo dividido pela permissividade do vácuo, né? E esse valor vai ser a unidade. Se a gente estiver trabalhando no ar, né? Essa permissividade do ar, ela vai ser 1,006, né? Ou seja, o ar, ele é fracamente polarizado, né? O ar, fracamente polarizado. Se a gente tiver a mica, né? A permissividade da mica é aproximadamente 6, a permissividade relativa, né? A permissividade da água é 81. Olha aqui a permissividade da água, né? Então, para assentar esses conceitos aí, né, a gente vai fazer um exercício, né? Para a gente aproveitar essa teoria aqui, né? O exercício é esse aqui. Eu tenho duas cargas pontuais, mais Q e menos Q, estão imersas na água, né? Água destilada, que é água pura, né? Calcular o valor das cargas de polarização induzidas ao redor de cada carga, né? Então, para resolver esse problema, o que é que a gente vai fazer? A gente sabe que na água, né, a força elétrica vai ser igual aqui a 1 sobre 4π epsilon 0, né, vezes Q, né, carga de polarização menos QP dividido por R ao quadrado, né, força elétrica na água. Então, o que é que eu estou procurando? Eu estou procurando esse QP. Mas a gente viu agora que a gente pode reescrever essa equação, né, em função de quê? De uma permissividade, que é a permissividade do meio, né? Então, isso aqui é igual a 1, né, sobre 4π epsilon, que é a permissividade da água, né? Q vezes Q, são as cargas originais, né? Vai dar Q ao quadrado, dividido por R ao quadrado. Então, é só extrair o valor de QP, né? Antes, para extrair esse valor de QP, eu vou simplificar a equação, né? Então, essa carga aqui, se corta com essa carga aqui, sobra um Q aqui, né? Esse R ao quadrado eu corto com esse R ao quadrado de cá, né? Esse 4π eu corto com esse 4π de cá, né? E esse epsilon aqui vai ser o quê? Esse epsilon vai ser igual a epsilon 0, né? Vezes o epsilon R. Então eu posso cortar esse epsilon 0 daqui com esse epsilon 0 daqui, né? No caso aqui, essa permissividade aqui é a permissividade da água, né? Então, o que foi que sobrou? Sobrou Q menos QP, Q menos QP, né? Desapareceu tudo, né? E aqui sobrou um Q, e aqui sobrou um Q sobre epsilon R, que no caso aí é a água, né? Então, dessa equação aqui é só explicitar o valor de QP. Beleza?
explicitar o valor de QP, né? QP. Manipulaçãozinha simples, né? QP vai ser a permissividade relativa da água, menos 1, dividido pela permissividade relativa, vezes Q. Né? Então, a carga de polarização, né? Desse experimento aí, nesse exercício, né? Vai ser igual a 81 menos 1, né? Porque a permissividade relativa da água é 81, dividido por 81 vezes Q. Esse valorzinho aqui, QP, ó, ele é aproximadamente 99, 80 dividido por 81 dá 99% de QP. Ou seja, né, a carga polarizada, né, é quase igual à carga livre, né? Carga polarizada é quase igual à carga livre. Né? Por que isso aí, professor? Por devido, né, ao grande valor da permissividade. Então, conclusões. Quem pode chegar desse exercício, né? A carga polarizada, primeiro, né? A carga polarizada é quase igual à carga livre. Em virtude do grande valor, né? O εr da água, né? Ser muito maior, né? Do que o εr do vácuo. Outra conclusão, o valor da força fica reduzido de 81 vezes. Uma característica interessante, né? A força que atua com as cargas, nas cargas imersas dentro da água, né? É 81 vezes menor do que as cargas que atuam, né? No vácuo, né? Então essa força aqui, ó, chama de FeH2O, né? Essa força Fe em H2O, ela é bem menor do que a força Fe0, zerozinho aqui de vácuo, né? Ok? Então, um exercício interessante que a pessoa só resolve se tiver visto recentemente essa teoria, né? Essa teoria de a gente modificar, né? O efeito da carga de polarização na redução da força, né? Introduzindo um conceito, né, interessantíssimo, que é essa permissividade, né? Ok? Então vamos para outro exercício, né? Para o outro exercício. É um outro exercício também capcioso, né? Que tem que estar com a teoria bem em dia para poder resolver, né? Então,